seja muito bem-vindo. Aqui é a professora Vívia, estarei narrando mais essa videoaula com vocês. Vamos começar com a prática 2. Foi solicitado que vocês fizessem o desenho da vista dessa engrenagem. Vamos lá no AutoCAD iniciar esse desenho. Assim como na prática número 1, nós iremos inserir um arquivo para nos auxiliar na visualização durante a execução do exercício. Eu vou inserir aqui uma subjacência em PDF, que já está lá no meu pendrive, que é prática 2. É importante especificar na tela a escala, e eu vou clicar em OK. Aí ele pede um ponto de referência, eu posso escolher qualquer um e eu vou definir a escala aqui com o mover do mouse. Eu vou inserir desse tamanho aqui. Bom, como lá no meu arquivo o desenho estava nessa posição, eu vou inverter, clicando sobre o objeto, rotacionar, vou especificar um ponto que poderia ser qualquer um, vou clicar aqui, e agora aqui eu vou definir com o mouse, né, para onde que eu gostaria que o meu desenho ficasse. Então, nessa posição. Então, agora eu posso digitar na linha de comando, né, PAN, para a gente ficar com uma vista panorâmica, ou eu posso vir aqui, clicar lá naquela mãozinha, para eu poder mover esse desenho aqui para o cantinho, para deixar livre essa área de trabalho. Depois você pode dar ESC ou Enter para sair desse comando. Bom, é importante a gente analisar esse desenho. Eu poderia fazê-lo de várias formas. Eu poderia construir dente por dente, mas o AutoCAD nos oferece comandos, né, de produtividade para que a gente possa fazer mais rápido. Eu poderia também desenhar a metade desta engrenagem e usar o comando espelhar para poder fazer a outra metade. Eu também poderia fazer um quarto, né, a quarta parte desta engrenagem, e depois copiar e colar as outras 3. Mas nós aprenderemos um outro comando em que basta a gente desenhar, né, uma parte, né, que seja repetida, que seja igual, e depois a gente conseguir fazer ou de forma ortogonal ou de forma circular, que no caso é polar, usando o comando matriz. E aí eu vou fazer essa demonstração para vocês. Então, para começar com as linhas de orientação geral, nós vamos desenhar os diâmetros para a gente confirmar se cada dente dessa engrenagem vai estar seguindo o desenho original. Então, a gente começa lá, comando círculo, né? E aí, a gente vê, ó, por exemplo, aqui foi dado um diâmetro de 116. Então, eu vou clicar aqui em círculo, centro, diâmetro. Então, eu vou clicar em qualquer ponto aqui para ser o centro da minha circunferência. E vou digitar aqui na linha de comando 116, que é o diâmetro desejado. Olha só, 116 é esse diâmetro maior, né? Então, em relação ao meu desenho, está bem menor. Então, eu vou alterar aqui a escala dessa vista aqui para ela ficar mais proporcional ao meu desenho, tá? Lembram como é que faz? A gente vai clicar aqui nesse desenho e vai digitar escala aqui na linha de comando. Vai dar Enter e ele especificar um ponto base. Eu vou colocar qualquer ponto, peguei esse aqui, por exemplo. Aí ele pede lá, ó, especifique o fator de escala. Como eu quero que esse desenho seja reduzido, vamos começar pela metade. Bom, então eu vou digitar aqui escala, vou dar Enter, vou selecionar o objeto. Eu quero que essa figura tenha a sua escala alterada. Aí você pode dar Enter, aí ele pede informação aqui embaixo, ó, especificar o ponto base. Eu posso pegar qualquer um, peguei esse daqui, por exemplo. Aí especificar o fator da escala. Se eu digitar 2, ele vai dobrar. Se eu digitar meio, ele vai reduzir a metade. E assim por diante. Então, eu vou digitar
0,5. Lembrando que não pode ser 0,5, porque vírgula no AutoCAD vai indicar um par de ordenadas, e no caso aqui é ponto mesmo que vai significar decimal. Meio, olha lá, ele reduziu a metade. Então, essa circunferência aqui, a última, né, essa externa, ela ainda está bem maior que o nosso desenho. Então, nós vamos repetir esse comando aqui. Você pode digitar Enter, que ele repete o comando anterior. Então, o anterior era escala, ele vai continuar a escala. O que você quer selecionar? Esse objeto. Dá Enter. Especificar um ponto, pode ser qualquer. Vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Fator de escala, vou digitar de novo, 0,5, para ele reduzir de novo a metade. Então, agora o meu desenho já está ficando bem próximo, né, ao que eu queria. Então, vamos mover agora o objeto. Vou clicar em mover, vou digitar o comando mover, vou dar Enter, vou pegar, por exemplo, desse ponto e colocar aqui, ó, perto do meu desenho, né? Então, posso digitar aqui Z, Enter, ou digitar Zoom, ou ir lá na lateral, né, e especificar qual zoom que eu quero. Eu quero esse zoom aqui, ó, janela. Eu posso clicar aqui na janela, ou posso digitar J, ou posso vir aqui, por exemplo, né, zoom de janela. E aqui eu vou selecionar a janela que eu quero zoom, essa daqui. Então, agora, ó, ficou bem legal eu ir desenhando e comparando aqui do lado. Então, desenhei o círculo de fora. Todos esses círculos são concêntricos, quer dizer, todos têm o mesmo centro, né? Então, eu vou agora desenhar esse círculo daqui, ó, olhando aqui a setinha, ó, diâmetro de 90. Então, vamos lá, círculo, centro, diâmetro, né? Quando o Snap está ligado, né, ele já me indica o centro passando aqui pela circunferência. Então, ó, quando eu passar ali, ó, em verde, foi indicado o centro. Você clica para capturar esse ponto. Aí aqui embaixo, ó, o último que a gente digitou foi 116. Agora o diâmetro que eu quero é de 90. Só digitar 90 e dar Enter. Então, lá ele criou esse diâmetro aqui, esse segundo, né, diâmetro que nós fizemos. Agora vamos fazer esse aqui, ó. Existe um outro diâmetro de alinhamento, tá aqui, ó, diâmetro de 50. Então, só você dar Enter aqui que ele vai repetir o comando anterior, né, que é o círculo, ou você pode vir aqui, ó, círculo, centro, diâmetro. Aí vai especificar o ponto. Então, vamos capturar de novo esse centro aqui. Então, vamos digitar aqui agora 50. Criamos esse. E tem mais uma outra circunferência aqui dentro, ó, que tem um raio de 20. Então, agora eu vou pegar círculo, centro, raio. Vou especificar o centro e vou digitar aqui o raio, que é 20. Ok. Então, agora eu tenho todos os alinhamentos para poder fazer a minha circunferência. Vamos desenhar agora uma outra linha de referência, né, que são essas linhas de centro, né, que indica a simetria aqui da nossa engrenagem. Então, por exemplo, eu vou fazer uma linha com um tamanho qualquer, para ser a nossa linha de centro. Ou eu posso, né, que é o ideal, colocar essas distâncias aqui, ó, iguais. Então, eu vou construir uma circunferência que não faz parte dessa engrenagem, eu vou apagar ela depois, mas ela vai servir, né, para que essas linhas aqui, ó, fiquem todas do mesmo tamanho, né? Então, ela tem que ser maior, né? Tá aqui, ó, tá para fora do meu desenho. Então, eu vou desenhar uma circunferência que seja maior que o diâmetro de 116 para ela extravasar esse limite aqui. Então, vamos lá, círculo, diâmetro, vou capturar aqui o centro, olha lá, ó, e vou digitar aqui, vamos digitar, por exemplo, se ali é 116, vamos digitar 125.
Ah lá, ó, ele já fez uma circunferência ainda maior, que vai ser aquela linha que vai ultrapassar. Aí agora sim, eu vou criar uma linha qualquer, vou lá no comando linha, e vou pegar, por exemplo, daqui, né, aqui, ó, eu quero que a minha linha fique reta, então vou ativar, né, o orto, clicando aqui, ou digitando, né, a tecla F8, orto. Agora sim eu vou conseguir fazer uma linha reta. Aí você pode fazer uma linha de qualquer tamanho, né? Agora eu quero alinhar, então eu vou mover. O que que você quer mover? Este objeto, você dá Enter, e agora eu quero mover o centro desta linha, né, que é o ponto do meio, até o centro das circunferências. Então, quando está ativado aqui, né, o OSNAP, ou você clicar em F3, você pode ligar e desligar o OSNAP, você vai mover aqui, ó, o triângulo representa o centro da linha. Se você tiver em dúvida sobre o que esses símbolos representam, você pode clicar aqui e confirmar, ó, extremidade vai ser representada dessa forma, o meio, tá vendo? Aqui. Então, vamos lá. Ó, o triângulo ali representou o meio, eu vou mover até o centro. Ótimo, a minha linha já está posicionada, né, centralizada aqui. E aí, para representar essa outra linha vertical aqui, que também é um eixo que divide essa peça ao meio, eu vou duplicar. Então, eu posso vir aqui, ó, no triângulo, no comando copiar. Quero copiar esta linha, vou dar Enter. Aí, vou copiar ela para qualquer lugar, daqui para cá, por exemplo. Dei Enter, tá vendo? Agora, eu vou rotacionar essa linha para ela ficar em outra posição. Clico nela, dou Enter, pego o centro dela aqui, ó. Na hora que você mover aqui, ela vai te dar a opção de ficar na vertical. Agora eu vou mover essa linha, clicar nela, dar Enter, pegar o centro dela e vou clicar aqui, ó. Ok, agora meu desenho ficou bem alinhadinho, né? E para finalizar, eu vou aparar, né? Deixar só um pedacinho de tamanho regular para fora. Então, eu vou selecionar o comando aparar, né? Ou vou digitar aparar aqui na linha de comando. Aí ele pergunta selecionar os objetos. Aí eu vou selecionar esse círculo de fora aqui, que vai ser o meu limite. E vou dar Enter. Aí agora eu vou só aparar as pontinhas que tiver na interseção, quer dizer, no encontro com o círculo que eu selecionei, ela vai ser excluída. E vou dar Enter. E por fim, eu vou apagar aquela última circunferência, porque ela serviu mesmo só para a gente dar aquela podada, né, aquela aparada nas nossas linhas de centro. Então, eu posso digitar apagar ou clicar aqui nesse símbolo de apagar. Vou selecionar esta circunferência aqui, que ela foi construída de maneira auxiliar, ela não faz parte do meu desenho. Vou dar Enter e pronto, ela já sumiu. Continuando aqui, vamos dar uma visualizada no nosso desenho. Eu vou aproximar, então vou clicar aqui, ó, em mover, vou selecionar todos esses objetos, vou dar Enter, vou pegar um ponto qualquer, por exemplo aqui do centro, vou deixar aqui, ó, bem próximo, para eu ter uma visualização aqui, ó, de janela mais eficiente. Isso, ó, ganhei um espaço maior. Vou começar agora pensando em como eu vou reproduzir, né, as partes do desenho que são repetitivas, né? Começando aqui, ó, tem um raio de 8, que é a metade aqui, né? Esse arco aqui, ele é formado por um raio com 8 unidades. Eu vou fazer um e depois reproduzir os demais, porque eles são iguais. Então, começando aqui, ó, círculo, a referência que eu tenho é de raio, ok? Vou clicar aqui, ó, porque bem no encontro, né, dessa circunferência externa, né, eu tenho aqui o centro do raio.
Então eu vou clicar aqui, aqui vai ser o centro da minha circunferência e vou digitar aqui, ó, 8, o tamanho do raio. Ok. Tá vendo? Então eu já fiz aqui essa primeira, né? Agora eu vou tirar aquela parte que não me interessa. Vamos usar o comando aparar. Então eu vou cortar onde? No limite da circunferência. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa circunferência e vou dar Enter. Agora eu vou digitar a parte que eu quero aparar. Eu quero tirar, né, isso aqui. E vou dar Enter. E vou repetir aqui, ó, de novo aparar. Porque eu esqueci de clicar nessa circunferência de fora. E vou dar Enter. E agora eu vou clicar aqui. Ah lá, ó. Então a parte que ficou na interseção com a circunferência, ela foi aparada. Agora eu quero reproduzir, né, essa circunferência de maneira distribuída igualmente nesse raio, né, nesse diâmetro, ou melhor dizendo, que é de 116. Então agora que vem aquele comando de produtividade, tá aqui, ó, matriz. A matriz, ela, se você clicar aqui, ela pode ser retangular, se eu quiser reproduzir assim linhas e colunas, ou ela pode ser polar, né, que é o meu caso, né, distribui cópias de objetos uniformemente em um padrão circular. Então eu vou clicar em matriz polar. Aí aqui embaixo ela pergunta lá, ó, selecionar objetos, né, o que que eu quero, né, repetir? É esse dentinho, não é isso? Dei Enter. Ó, especificar o ponto central da matriz. Então eu vou marcar aqui, ó, o centro, né? Ela já sugeriu aqui, ó, e fez essas representações. Só que eu quero dar um número de itens. Então eu vou clicar aqui, ó, itens. Aí ela sugeriu aqui 6, só que eu preciso de mais do que 6. Então vamos contar quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então tem 13. Eu vou digitar 13 aqui. Enter. Ah lá, agora ela fez, né, os 13 itens distribuídos uniformemente no diâmetro de 116. Era isso que eu queria? Sim. Então vou dar Enter para sair do comando. Então ali, ó, eu reproduzi, né, a partir deste dente construído todos os outros demais. Simples assim, né? Pra gente comparar, ó, aqui, ó, eu tenho a metade e do lado de cá, ó, como são 13, então não ficou meio, né, metade ou número de quantidade igual de um lado e do outro. E aqui, ó, eu percebo que tá igual. Dando prosseguimento ao nosso desenho, a gente vai fazer esta linha aqui, ó, que não é uma reta, né? Ela é um arco que tem o diâmetro de 116 e a gente vai reproduzir ele usando o comando matriz. Primeiro eu vou definir, né, esse comprimento de arco aqui. Eu vou voltar lá no comando aparar, vou selecionar aqui, ó, pode ser qualquer um, vou pegar esse arco aqui, por exemplo, e esse, vou dar Enter e vou excluir aqui a parte que não me interessa, ok? Eu posso também limpar mais esse desenho, excluindo o restante aqui dessa circunferência externa, que agora não me interessa mais. Então eu posso lá em apagar, clicar aqui nessa circunferência e dar Enter que ela saiu. Então o que me interessa agora é só reproduzir este arco, né? Voltando lá, ó, aqui tá a matriz polar, porque é a última que a gente usou, né? Mas se você abrir aqui, ó, pode selecionar também a matriz polar ou digitar matriz polar tudo junto aqui na nossa linha de comando, selecionar o objeto. Então o que que eu quero, né, reproduzir, né, aquele arco. Você dá Enter. Aí, ó, especificar o ponto central. Então eu quero que aquele arco gire, né, de acordo com o raio que pertence a esta circunferência aqui.
Então eu vou selecionar aqui, ó, passando o mouse aqui, ele está me indicando a linha de centro, só que eu quero o arco. Então se você apertar Shift, o botão direito, você vem aqui, ó, e coloca que você quer centro. Olha lá, agora ele me indicou o centro. Ok? Aí ele já fez algumas reproduções aí, só que eu quero mudar o número de itens, né? Então você vai clicar aqui em itens. Olha lá, ó, ele pediu 6, só que na verdade eu quero 13, né? Que esse aí é o número de dentes da engrenagem que a gente está fazendo. Então, Enter, olha lá, ó, ele reproduziu 13 vezes, né? E completou a nossa engrenagem externa. Então agora a gente vai repetir do mesmo jeito essa parte interna para finalizar o desenho da nossa engrenagem. Vamos lá? Analisando agora, ó, o nosso modelo, né, foi a proposta de trabalho, eu vou olhar essa parte aqui. Então aqui, ó, tem esta linha que é ortogonal e essa daqui. E o que separa essas duas linhas é uma distância de 6 unidades, ok? E aqui, ó, embora pareça, né, ser uma linha ortogonal, uma linha horizontal, na verdade ela é um arco, né, que nós já desenhamos esse arco aqui, ó, que tem o diâmetro de 50. Então eu vou fazer uma unidade, né, e vou reproduzir os demais, ok? Eu já falei na aula anterior que não existe uma forma, né, de começar ou terminar o desenho. A gente pode seguir vários caminhos. Quanto mais comandos você utilizar, isso vai mudar a velocidade do seu desenho. Tem gente que vai pelo caminho mais rápido, outros vão pelo caminho mais fácil. Você, como desenhista, vai definir o caminho. O importante é você entregar o seu desenho correto, né? Então vamos dar uma sugestão aqui de como que a gente pode fazer. Então eu já tenho essa linha aqui, ó, que está no meio. Então se eu reproduzir ela 3 unidades para cada lado, eu vou conseguir fazer essas duas aqui. Então eu vou adotar essa estratégia aí para conseguir fazer, né, essa parte aqui da minha engrenagem. Para isso eu vou usar o comando, tá aqui, ó, vai aparecer o nome dele. Eu posso digitar, clicar sobre ele, que é o deslocamento, ou digitar deslocamento aqui nessa linha, tá? Aí ele pergunta lá, ó, especificar a distância, né? Então, do centro até aqui, eu tenho 3. Então, vou digitar aqui, ó, 3. Enter. Agora lá, selecionar o objeto que eu quero deslocar. Então, vou pegar essa linha e vou clicar nela para a direita. E depois eu vou clicar nessa linha, clicar ela para fora aqui, ó. Na verdade o OSNEP me atrapalhou um pouquinho, eu vou voltar aqui para a gente reproduzi-la de novo. Então vamos lá, deslocar, qual que é a distância? De 3, Enter. Neste caso eu vou desligar o OSNEP aqui, ó, para ele não criar uma confusão para mim, tá? Vou desligar clicando nele aqui, ou alternando a tecla de função rápida. Então, vou clicar aqui, e aí se eu clicar para o lado direito ou esquerdo, ele vai reproduzir. No caso, eu posso escolher, porque eu vou ter que reproduzir para cada lado mesmo. Então, clicando para o lado de cá, reproduziu para a esquerda, e aí eu posso agora clicar de novo nessa linha e para a direita. Então, ele reproduziu para cada lado. Vou dar Enter, que agora não me interessa mais sair. E vou aplicar também um zoom lá naquela região, para ficar mais fácil de eu fazer o corte necessário. Então, vou aplicar um zoom aqui. Isso. Então, lembrando que eu vou deixar apenas essa linha e essa e o arco. Eu vou agora selecionar o que eu quero aparar. Então, aparar essa linha aqui é importante como interseção, essa daqui também, e os próprios arcos. Vou dar Enter. Agora, o que eu vou aparar? Ó, não me interessa essa parte, nem essa, nem essa, nem essa. Além disso, o que não me interessa? Esse arco interno, só que ele não vai sair agora, porque
ele não tem mais interseção, né? Então eu vou aplicar ele depois com a borrachinha lá, que é o apagar. Vou selecionar essa parte que não me interessa e vou aparar também essa daqui. Vou dar Enter. E agora, com a borracha, vou excluir esse objeto inteiro aqui. Ok. Voltando o zoom, né? Você pode vir aqui, ó, clicar no zoom anterior. Ele volta lá, tá vendo? Não, ficou só essa parte aqui, que é a que me interessa e é que eu vou aplicar o comando polar. Então, vamos lá, matriz polar. Cliquei nela. Selecionar os objetos, né? Então, eu quero copiar esse e esse. Pronto, selecionei os 3 que eu quero copiar. Vou dar Enter. Então, especificar o ponto central, né? Eu quero que ele gire em torno desse centro aqui. Então, agora eu vou ativar o OSNAP e vou com Shift aqui, ó, marcar o centro. Olha lá, ó, indicou o centro para mim. Aí ele já sugeriu uma quantidade ali que não é que me interessa. Eu vou clicar em itens. Então, vamos contar aqui, ó, quantos eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou digitar aqui 10. Enter. Olha lá, ele fez a reprodução dos 10 itens. Dou Enter. Agora a gente pode reparar também, ó, que tem umas linhas aqui embaixo que não me interessa. Eu vou fazer a limpeza delas também. Apagar. Vou selecionar essa e essa linha. Vou dar Enter. Ok. Tem mais uma aqui também, ó. Eu vou ver sem zoom se eu consigo capturar ela. Olha lá, ó. Enter. Ok. Tá faltando, né? Esse arco aqui, ó, que tem o diâmetro de 20. Então, eu vou agora... Bom, eu tinha apagado ele, né? Vou ter que construir de novo, porque eu apaguei. Não tem problema não. Vamos lá de novo. Círculo, raio. Vou selecionar aqui o centro. Vou digitar aqui, ó, 20. Enter. Ele foi construído de novo. Vou aplicar um zoom para poder fazer uma limpeza e deixar só um pedaço dele aqui para eu conseguir reproduzir aquele arco. Então, vamos colocar aqui um zoom de janela nessa região. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, poderia ser o lado de cá também. Vou aplicar o aparar entre esta linha e essa e vou dar Enter. Então, o que eu quero excluir? Toda essa parte aqui. Dei Enter. Zoom anterior. Ah lá, ó. Ok? Vamos lá. Matriz polar. Selecionar o objeto. Então, esse arco aqui que eu quero reproduzir. Vou dar Enter. Especificar o ponto, né? Eu quero que seja o raio aqui. Centro, olha lá, ó. Me indicou o centro. Ele já sugeriu uma quantidade, que eu quero que seja 10, então eu vou digitar aqui 10. Dei Enter. Prontinho, dou Enter mais uma vez para finalizar. Então, analisando aqui as minhas duas imagens, eu vejo, né, que a parte externa está completa. Esse círculo aqui vai se manter. E depois eu tenho aqui a parte interna. O que tem agora de novidade nesse desenho é a questão que foi solicitado, né, que você inserisse o texto e os tipos de linha. Isso aqui é uma novidade para a gente. Em relação ao texto, eu vou mudar aqui nossa área de zoom para a gente conseguir visualizar o texto que a gente quer reproduzir. Você pode vir aqui, por exemplo, clicar em zoom estendido. Isso. Aí agora a gente vai reproduzir um texto que fique parecido, né, com esse aqui. Repara aqui, ó, que o nosso desenho saiu as dimensões circulares, né, e ficou assim. Então, se por acaso seu desenho ficar assim, você pode digitar aqui na linha de comando Regen, que é para regenerar o desenho, e dar Enter, que ele volta a ficar arredondado de novo, tá? Isso aí é só uma questão quando a gente muda o zoom rapidamente,
Aí o redesenho, né, fica dessa forma. Vamos salvar esse desenho, que é uma coisa que a gente não fez ainda nessa aula, né? Então, clicar aqui em salvar, ou digitar salvar. Aqui já tem alguns desenhos anteriores, né? Eu vou colocar aqui como prática 2, por exemplo. Prática 2. E eu quero salvar lá no meu pendrive. Salvei. Ok, continuando aqui, então eu vou fazer um texto com duas linhas, igual eu tô vendo aqui, ó. Uma linha tá escrito vista da engrenagem e a outra tá escrito sem escala. Então, texto, eu posso fazer um texto multilinha ou posso criar uma única linha. Então, eu vou fazer um multilinha. E especifico um ponto, né? Vou colocar aqui, por exemplo, abaixo do meu desenho. E aí eu vou digitar lá, vista da engrenagem. Vou dar Enter para passar para a linha de baixo. Vou escrever sem escala. E vou clicar fora. Tá lá. Agora eu preciso de configurar, né, aquilo que é o meu desenho. Então eu vou clicar aqui neste objeto. Depois eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou lá em propriedades. E aqui ao lado apareceu as características do meu objeto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o estilo de linha tá padrão, tá vendo? O estilo de texto. Eu poderia escolher um outro, por enquanto só tem esse aqui no CAD, porque a gente não configurou ainda. Na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha sobre essas configurações do tipo de linha. O que eu vou alterar aqui é justificar, tá vendo? Aqui tá superior à esquerda. Você clica aqui que ele vai te dar mais opções. Eu vou querer que meu texto fique no meio. Então, vou colocar aqui, ó, no meio e central. Então, ele vai centralizar. E a altura do texto, eu vou sugerir, ó, 2,5 tá pouco. Eu vou colocar aqui, vou clicar aqui, vou digitar 8, tá? Por exemplo, e vou dar Enter lá, ó. Ele já aumentou e aumentou o meu texto inteirinho. Vou fechar aqui, vou aplicar um ESC. Agora, quando eu clicar aqui de novo nesse objeto, eu posso alargar aqui, ó, para ele ficar maior. Olha lá, vista da engrenagem e sem escala, ok? Eu posso aplicar um Move aqui também para mover o meu desenho e deixar ele mais centralizado aqui, ó. Eu posso subir também, né? No caso aqui, ó, o Orto tá ligado, eu posso apertar o F8 e desabilitar ele, que eu consigo mover em mais direções, e posso desabilitar também o Snap aqui, ó, ou clicar em F3, que aí ele não vai capturar nenhum ponto aqui de referência. Vamos colocar aqui, por exemplo, sem escala. Vamos reparar uma coisa aqui, ó, no nosso desenho, é que o sem escala tem um tamanho menor do que o engrenagem. Ajustando o sem escala, eu vou dar um duplo clique aqui com o botão direito e vou selecionar só a parte que eu quero alterar, que é essa linha de baixo. E aí, tá vendo aqui, ó, nas características tá aplicado aqui o editor de texto. Aí aqui tá 8. Eu quero mudar para um tamanho menor. Aqui tem ponto 2, 2,5. Na verdade, eu quero 7, por exemplo, né, um pouquinho menor. E vou dar Enter. Então, olha lá, ele já diminuiu, né, proporcionalmente ao que está aqui. E aí eu clico fora do meu desenho. Eu posso deixar escrito dessa forma aqui. E agora vamos mudar a questão das linhas, tá? Se você clicar agora com o botão direito aqui, selecionar propriedades, aí eu quero alterar o tipo de linha, que está uma linha contínua. Aí quando eu clico aqui, ó, nas opções, é tudo de linha contínua. Então eu vou ter que carregar. Aí eu vou fechar aqui e
Vou lá, ó, propriedades da camada. Quando eu abro aqui, ó, só tem a linha branca, todas as linhas que nós fizemos são brancas e todas são contínuas. Então eu vou criar novas linhas. O AutoCAD, na hora de imprimir, ele entende, né, cada cor como uma camada. E as camadas podem ser configuradas. Então eu vou criar aqui, ó, se eu clicar nesse comando aqui, ou digitar Alt mais N, eu vou abrir uma nova camada. Então eu vou abrir uma nova camada, tá vendo? Eu vou chamar essa camada aqui, por exemplo, de camada 02, né? Não, 01. Vou criar 01, lembrando lá das canetinhas da época do desenho feito à tinta, com nanquim, tinha a caneta 01, 02, 03, 04, e à medida que você ia aumentando o número da caneta, ele ia variando a cor e também a espessura. Então aqui a gente vai entender a cor como espessuras diferentes na hora de imprimir o desenho. Então a 01, na hora que você clica aqui, ó, em cor, ele vai abrir. Você pode escolher qualquer cor, mas nós usamos as cores padrão, que é a cor que vem lá daquela caneta. Então 01 é vermelho, 02 é amarelo, 03 é verde, 04 esse tipo de azul, 05 esse outro aqui, né? Algumas pessoas chamam de ciano, de rosa, de lilás, né? Não importa o nome que você for dar para ele. Então aqui, ó, 01 vai ser vermelho, ok. Clica lá em nova camada, vou chamar ela de 02. Vou clicar aqui, vai ser amarela, ok. Uma nova camada, 03. Vou clicar aqui e a terceira cor é aquele tom de verde. Nova camada, 04. Clicar aqui, essa é a cor ciano. Nova camada, vou clicar aqui. Quando você clica aqui, ó, já aparece o nome, ó, azul. Ok. Para finalizar, vamos, opa, essa camada aqui era 05. Dá um duplo clique aqui, 05. Essa aqui vai ser a 06 e a cor dela. Clica aqui, você clica aqui, ela já chama de magenta, que é um tipo de lilás. Aí, como padrão, ele adota tudo linha contínua. Só que eu quero criar uma linha de eixo. Então eu vou clicar em nova camada e vou chamar aqui, ó, de eixo, tá? E aí na hora que eu clicar aqui, a linha de eixo eu vou desenhar com o 02, que é amarelo. Peraí, eu tenho que terminar de dar um ok aqui. Vou clicar aqui em continuar. Tá vendo que só tem a linha contínua? Então eu vou carregar tipos de linhas e vai abrir uma série de linhas aqui pra mim, ó. Por exemplo, aqui a gente tem traço, 3 pontinhos, traço 2 pontinhos, traço 1 ponto. Eu vou clicar aqui e vou dar ok. Então as linhas de eixo, né, agora eu vou selecionar, ó, agora ela já existe. Eu vou clicar em ok, então ela vai ser essa linha, tá? Se você quiser visualizar melhor aqui, ó, que tá o nome da linha. E aqui você tem o tipo da linha que na hora de imprimir, tá ativada a impressora aqui, ela vai ser diferenciada, ok? Podemos fechar aqui essa caixa de diálogo. E aí, vamos criar também uma camada de texto, né, que eu não tinha lembrado dela. Então, nova camada, eu vou chamar aqui de título, ok? E eu quero que ela fique nesse tom de azul aqui, ciano, ok. Vou fechar aqui essa camada. Agora eu vou clicar aqui, vou lá em propriedades, e aí, ó, a cor, tá vendo? Por camada. Então vou mudar aqui, ó, a camada. Vai ser a camada de título. Olha lá, eu padronizei que fosse azul, ela ficou azul. Vou dar um ESC aqui para fechar. Agora eu vou configurar o seguinte: todo o meu desenho, tá? Todo o meu desenho, vou selecionar aqui todas as partes dele, e vou dar Enter. Eu quero lá, ó, que fiquem com a camada, que se você clicar aqui ela vai alterando a cor, tá vendo? Eu quero que fique aqui, ó, que eu vou desenhar ela com espessura 4. Ok.
Só fechar aqui, dá um ESC lá, toda a sua engrenagem ficou na cor azul. E sobrou essas linhas de eixo aqui que eu vou padronizar. Então vou selecionar essa linha e essa aqui, né? Vou dar um Enter, ele já vai abrir a caixa de diálogo com as propriedades. Então eu quero que seja linha de eixo, selecionando aqui, ó. Olha lá, vou dar um ESC aqui para sair. Então lá, desenhou a linha de eixo do jeito que eu configurei, traço, ponto, traço, amarelo. Agora, se eu quiser mudar a escala dessa linha para que ela fique com traços menores, eu vou selecionar de novo o que eu quero mudar, essa linha e essa linha aqui, por exemplo, e vou dar Enter. E aí, na hora que tá aqui, ó, escala do tipo de linha, como padrão é 1, tá vendo? Então eu quero que reduza a metade, então vai ser 0,5, Enter. Então ele já reduziu, olha lá. Vou ampliar agora para a gente poder finalizar o nosso desenho. Então uma janela de zoom nessa área aqui para a gente ver como é que ficou o nosso desenho. Então aqui, ó, o desenho finalizado, ele ficou com a engrenagem toda, né, em azul, o azul ciano, as linhas de eixo em amarelo com traço, ponto, traço e o título. Eu espero que você apresente esse resultado para o seu tutor.